Eu estava a estudar na Suíça e, a certa altura, batem-me à porta e eram dois missionários. Apresentaram-se como tendo uma mensagem para as famílias. Eu disse, olha, eu aqui não tenho família, sou estudante, estou aqui completamente sozinho. Eles disseram, não tem importância nenhuma, também serve. E foi assim que eu os conheci pela primeira vez. Naquela altura disse, agora não tenho tempo, mas voltem para a semana. E eles fielmente na semana seguinte apareceram, bateram à porta. Nessa altura estava lá com o meu irmão. Eu disse, não me apetecia nada agora estar a receber estes rapazes. E o meu irmão disse, não sejas intolerante e essas coisas, porque eu já estudava alguma religião, gostava de estudar religião, mas estava muito mais orientado para as religiões orientais. E mandei-os entrar. A primeira palestra foi uma palestra em que eles apresentavam um dossiê com algumas imagens, em que iam passando as imagens e apresentavam uma palestra. Naquela altura chamavam aquilo um sistema uniforme de ensino, em que eles eram supostos memorizar e à volta daquela memorização iam desenvolvendo a sua apresentação. O momento da minha mudança de coração foi na palestra do Plano de Salvação. E nessa palestra do Plano de Salvação havia um Elder Frogley, e quando ele a certa altura está no meio da palestra do Plano de Salvação, o Espírito desce com muita força. E ele sentiu isso. E sentiu o que eu tinha sentido. E ele parou e disse, isto que nós estamos agora a sentir é o Espírito de Deus a testificar de que estas coisas são verdadeiras. E aquilo marcou-me. Foi, digamos, a minha mudança de coração. A partir daquele momento, eu ouvi com outro espírito, com outro coração, e acabei por receber o convite batismal, para o convite para ser batizado na igreja. Ainda hesitei um bocadinho, mas disse, vou. Vamos ver no que é que isto vai dar. E passados 50 anos ainda cá estou. Quando eu cheguei a Portugal, telefonei para as informações dos telefones e ninguém tinha qualquer indicação ou qualquer número da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não existia. A única informação que eu tinha obtido foi uma informação que tinham dado da Missão de Genebra, de que havia um endereço no Estoril, que era a casa onde estava a viver o primeiro presidente de missão em Portugal, que era o presidente Bangerter. Ele, na altura em que eu cheguei, ele já tinha ido embora, porque ele foi chamado para ser assistente dos 12 e é substituído pelo presidente Wallace Limb Pinniger, se a memória não me falha, que entretanto já tinha ido para o Restelo. Foi para o Restelo, arranjou ali uma casa e, portanto, quando eu me meto no comboio, faço aquela viagem toda, vou a pé desde a estação do comboio até lá acima, próximo daquele lado da Rua do Viveiro e daquelas umas ruelasitas por ali, chego à casa e quem me atende diz, não, isto aqui não é igreja nenhuma. Foi um bocadinho decepcionante. E eu passei ali alguns meses até regressar, depois em outubro. Eu fui batizado em junho e vim para Portugal. Passei ali alguns meses sem nada. Não encontrei, por isso simplesmente não consegui encontrar a igreja. E quando eu regresso lá, deixei de aparecer nas reuniões. Aquilo era longe, era no outro lado de Lousana, tinha que tomar autocarros que nunca mais acabava, não sei quantos. Era quase uma hora de caminho de autocarro só para chegar lá. E eu tinha... estava cansado muitas vezes, não me apetecia ir. Então aparece-me um irmão italiano. O irmão Vigliotti, que era o meu mestre familiar, veio-me bater à porta. E ele aquele homem era um dínamo. Il faut venir, entusiasmou-me, não sei quantos. E ele disse, isto de facto é muito longe e eu venho-te aqui buscar todos os domingos. E aquele homem, durante aqueles anos todos, veio lá de casa dele apanhar-me para me levar à igreja. Tornámos-nos muito bons amigos. Ele depois foi chamado para presidente da escola dominical e eu fui o conselheiro dele. E, de certa maneira, passámos a ser companheiros de mestres familiares, na altura chamava-se mestres familiares, e ficou uma amizade para o resto da vida. E devo-lhe a ele, de facto, o ter
ter-me fortalecido naqueles primeiros tempos na igreja. Nas férias, eu vinha nas férias, nos períodos de férias. A primeira vez que então encontro a igreja, já com algum endereço correto, foi no Hotel Roma. Um hotel onde praticamente todos os membros da igreja que existiam aqui na zona de Lisboa, não sei se na altura sequer já tinham começado alguma coisa no Porto, mas penso que provavelmente até não. E então havia dois espaços dentro do hotel, um que era uma sala de projeção de cinema, uma sala de cinema praticamente, com cadeiras e um palco e uma coisa no fundo, uma tela no fundo, e onde se reuniam os membros na Sacramental, e as diferentes reuniões eram no outro espaço, em que as pessoas se dividiam pelos quatro cantos. Os quatro cantos, o sacerdócio de um lado, a sociedade de socorro, a primária num cantinho e depois os jovens noutro cantinho, e era o que havia. Lembro-me dessa reunião que só assisti uma vez no Hotel Roma. Ficou-me muito marcada. Havia lá um irmão, que era o irmão Godinho, e que eu a certa altura, quando saía, disse, para onde é que eu hei de ir para chegar àquele sítio? E ele disse, olha, o irmão vai por ali. E aquilo que me ficou marcado foi a primeira vez que alguém me chamou na minha própria língua de irmão. Claro que na Suíça já é Frère Castro e não sei quantos até, mas é algo que na nossa própria língua nos marca, quando alguém nos chama de irmão, para além da nossa própria família de sangue. E a partir dali, das outras vezes que eu regressei, já estávamos então na Lapa. E quando eu venho definitivamente já tínhamos até 2 ramos. Já havia a moradia da Gago Coutinho e havia aquele espaço na rua de São Domingos à Lapa. E por razões, eu morava no Arieiro, portanto ficaria muito mais próximo, a poucas centenas de metros de ir à Gago Coutinho, mas havia falta de elders, do sacerdócio de Melquisedeque na Lapa. Então pediram para eu ir à Lapa. E eu passei a ir à Lapa e ali fiz todo o meu percurso de membro até ao casamento. E quando eu chego aqui em Portugal, comecei a procurar trabalho e, portanto, eu cheguei em fevereiro de 77. E o presidente Piniger já estava todo animado para eu ir para a missão e não sei quantos. E eu disse ao presidente, eu gostava de pagar eu a minha missão, porque eu arranjo trabalho, junto algum dinheiro e pago a minha missão. Isso levou algum tempo, porque eu só arranjei trabalho. Era difícil arranjar trabalho em 77 em Portugal. Mas fui trabalhar para a Siderurgia Nacional. Em outubro de 77, entrei, se a memória não me falha, e em dezembro de 80, passado esse tempo, juntei o meu dinheirinho e meti os papéis e fui para a missão. Fui chamado para o Brasil. Não era normal uma pessoa ir daqui para o Brasil. Eu acho que um chamado de Portugal para o Brasil, não sei se foi o primeiro ou alguma situação, não me lembro. Mas isso até foi notícia um bocadinho na igreja, nas páginas locais da igreja. O primeiro missionário português. Não fui o primeiro missionário português no Brasil, não. Mas chamado de Portugal para o Brasil, acho que sim, fui. E fui chamado para a missão Recife, um calor. Eu sempre odiei o calor na minha vida, portanto fui chamado mais ou menos para o inferno. Quando saí do avião e recebo aquele bafo de ar quente, eu disse, isto não é possível, eu não vou aguentar. Mas depois a gente habitua-se a tudo. Tomávamos 3 duches por dia, transpirava. Quando chegou o Natal, que é a altura mais quente do ano, todos os membros vieram, davam prendas aos missionários. A mim, todos os membros me deram exatamente a mesma prenda, lenços. Eu tirar a transpiração, eu transpirava, sobretudo porque eu era organista, alguém descobriu que eu tocava um bocadinho de piano e raptaram-me para ser organista. E depois eram órgãos em que a gente tinha que dar ao fole. Aquilo era daquelas... Não havia corrente elétrica
e tínhamos que dar ao fole do órgão. E então tinha que pedalar enquanto tocava. Com uma sala a 30 e tal graus, aquilo de facto era um excelente exercício físico, mas em termos espirituais foi marcante, foi uma experiência absolutamente maravilhosa. Há várias experiências na vida que temos que passar por elas. A missão é uma delas, o casamento é outra, o selamento e as experiências do templo são outras experiências em que temos que passar por elas e que têm que ser feitas individualmente para o nosso próprio progresso. O templo mais próximo que nos era facilmente acessível por meios terrestres era o da Suíça. O templo da Suíça, que foi construído já depois do templo de Londres. Havia um templo em Londres, mas Londres era mais difícil de ir, não havia o túnel sob a Mancha e era muito mais complicado de aceder por alugando um autocarro. Teríamos que, de qualquer maneira, ir ou íamos de avião, ou íamos até França de autocarro, metíamos-nos num barco e depois do outro lado tínhamos que arranjar outra carreira de autocarro, a não ser que metêssemos o autocarro num ferry. Quando surge o Templo de Lisboa, a sensação que eu tive imediata é, nós na realidade já, para quem ia à Suíça, isto Madrid chega e sobra. Isto já é bónus, isto já é uma prenda. E ainda se passaram alguns anos entre o anúncio e a finalização do templo, e tem sido uma experiência muito boa. Para mim, claro, eu agora meto-me no barco, meto-me num táxi e estou aqui numa hora. Não tem nada a ver em termos de acessibilidade. O que eu posso dizer destes 50 anos é que passaram num instante. Isto foi rápido, nem dá. Eu estou um bocadinho como alguém nas escrituras que disse isto quase que pareceu um sonho. Passou e a gente olha para trás e as coisas foram acontecendo. Se eu voltasse atrás e pudesse falar comigo mesmo há 50 anos atrás, eu sinceramente não sei se lhe diria o que quer que fosse, porque eu até acho que tive muita sorte. Eu tive muita sorte. Há aqui a mão de Deus e os caminhos de Deus muitas vezes são misteriosos. Quando alguma coisa nos acontece, nós não entendemos. São precisos às vezes passar muitos anos e olhar para trás e dizer, esteve ali a mão de Deus. Sim, ao fim de 50 anos na igreja, eu entrei sabendo quase nada, porque isto é verdade. Nós, depois de umas poucas palestras missionárias, nós não sabemos praticamente nada. Entrei por causa daquele testemunho, basicamente aquele testemunho sobre o plano de salvação que marcou o meu coração profundamente. E, portanto, Deus guia os nossos passos. Deus ajuda-nos. Deus está ao nosso lado. Mas Ele não assina. Não está ali a assinar os papéis. Agora fiz isto, agora fiz aquilo outro. E muitas vezes só descobrimos mais tarde o quanto Ele nos protegeu, quanto nos abençoou e quanto nos ama. E isso é uma coisa que eu não tenho hoje em dia qualquer espécie de dúvida. Deus conhece-nos, ama-nos, ajuda-nos, mesmo quando nós não percebemos que estamos a ser ajudados, mesmo quando nós não entendemos que a mão dele está ali, um dia saberemos. Até poderá haver muitas coisas na minha vida que eu ainda hoje não sei que Deus me ajudou, mas que um dia saberei. E isso é uma certeza que eu tenho muito firme no meu coração.